Imparcialidade é um mito. E um mito bastante recorrente e que a gente está lidando o tempo inteiro. Nesse momento de crise que o Brasil vive, o tempo todo a gente vê nos noticiários, a gente vê pessoas falando que as coisas precisavam ser mais imparciais, as notícias precisam ser mais imparciais. A gente exige imparcialidade da mídia, mas a gente não chega a parar e pensar se existe a possibilidade de imparcialidade. Imparcialidade é um aspecto ilusório. Ou seja, todo conhecimento, todo saber, ele está vinculado a uma dinâmica de poder e de inter-relações na sociedade. Mas isso em si não é um problema. O poder está inerente às inter-relações humanas, ou seja, a ideia de poder ela está disseminada na sociedade e em si não é um problema. Por exemplo, para filósofos como Michel Foucault, o problema seria a grande concentração de poder com pequenos grupos, ou seja, as relações de poder se acumularem em diversas partes do corpo social. O que não quer dizer que as relações de poder não existam em todo o corpo social. Portanto, saber, conhecimento, notícia, ou seja, das coisas mais corriqueiras até o saber acadêmico produzido dentro das universidades, ele passa por dinâmicas de interesse, de relação, ou, como a gente gosta de dizer, vieses políticos. Isso é inerente à formulação de ideias, à formulação de conhecimento. Portanto, não existe a ideia de imparcialidade propriamente possível numa narrativa ou numa notícia sequer que a gente dê sobre algo. Então, qual seria a solução, já que a gente vive num mundo onde não é possível a imparcialidade? A solução seria remeter o discurso ao local de origem, ou seja, entender de onde surgem as notícias, os discursos, a criação de saber, ou seja, o que a gente tem que ter bem claro para a gente é qual grupo social tem interesse em estar construindo um tipo de saber e qual grupo social ou qual pessoa ou quais são os interesses em torno de uma determinada afirmação. Um exercício muito útil é entender a repercussão de uma determinada afirmação, ou seja, levar a afirmação ao limite. Então, se eu afirmo algo, quais são as consequências dessa afirmação na implementação social dessa fala? Ou seja, se eu sou, por exemplo, a favor de algo, se isso é implementado, isso gera benefícios para quem? Então, você fazer uma perspectiva de futuro, ou seja, você projetar a aplicabilidade de certas ideias ou tentar levar as ideias que são expostas ao limite, deixe para as pessoas mais claro aquilo que são os interesses que estão sendo vinculados nos discursos, né? O que em si não quer dizer que os interesses serão ruins. Eles podem ser bons, podem prejudicar a uns, favorecer a outros e vice-versa. Sociedade é conflito. O que não quer dizer tampouco que não exista verdade, ou seja, existe verdade, a construção da verdade é que é múltipla, a verdade é uma construção discursiva, claramente a partir desse raciocínio, mas não quer dizer que ela não exista, quer dizer que a verdade não está inerte aos grupos sociais, ora, são os próprios grupos sociais que a produzem. Você que curte o canal da Casa do Saber no YouTube, talvez não conheça a história da Casa do Saber, como ela surgiu. A Casa do Saber surgiu em 2004. Surgiu de um grupo de estudos de filosofia. Amigos se reuniam na casa do Jair Ribeiro, sócio da Casa do Saber, sócio criador da Casa do Saber, se reuniam em torno de filosofia, em torno de um professor de filosofia e em torno de vinho, uma garrafa de vinho, associando então o saber ao prazer. As pessoas então tiveram a ideia, por que nós não formamos uma instituição, não criamos uma instituição que possa, enfim, abrir para todos, disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. É assim que esse grupo se uniu e desde então continua se mantendo unido e trazendo essa experiência até os dias de hoje.